Este é o quarto vídeo da série Cartografia como proposta metodológica da educação não formal. No primeiro vídeo nós falamos sobre o que é cartografia, o que ela propõe, qual é o seu desafio. No segundo, conhecemos quais são os 6 fatores primordiais que devemos considerar ao iniciar o trabalho com esta proposta metodológica. Já no terceiro vídeo, nós conhecemos 35 formas de se trabalhar a cartografia de modo que se atinja a dimensão subjetiva dela. Caso você não tenha assistido a algum dos vídeos das semanas anteriores a respeito deste tema, sugiro que você volte lá e acompanhe esses 3 primeiros na ordem, porque um complementa o outro e vai formando a totalidade sobre o assunto, sobre o tema. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês. Agora, se você já viu, já assistiu, vamos partir para o de hoje. Hoje nós vamos falar das 20 estratégias que podem ser usadas para poder organizar aquilo que você pesquisou. Lembra? No outro vídeo que a gente falou, as 35 formas de se trabalhar, você gerou conteúdo, você tem material. Mas como que você pode organizar esse material? O que pode te auxiliar? Então hoje nós vamos falar sobre essas 20 estratégias que podem ser usadas para você organizar esse material que foi coletado e gerar aprendizado. Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação. Eu sou Andréa Santaterra e este é o canal Confraria Revolucionária. Se este conteúdo está fazendo algum sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para ser lembrado assim que outro vídeo for publicado. Toda sexta-feira tem vídeo novo. A cartografia no âmbito da educação não formal tem o desafio da compreensão do eu no meu espaço de vivência. Quem sou eu neste território? Quem sou eu nas minhas relações dentro desse território, dentro do meu espaço de vivência? Outro desafio da cartografia na educação não formal é reverter situações em que fraquezas criam estagnação, imobilidade. Isso para dar passagem às potencialidades e capacidades que podem sim ser reforçadas nos processos de aprendizagem. É reconhecer os territórios de crianças e adolescentes como lugares de residência, de convívio, de diversão, de lazer, de consumo, mapear as potencialidades deste local e de seus habitantes e bem como os seus interesses também. A cartografia, nesse sentido de proposta metodológica, é um processo de produção de conhecimento, onde coleta informações objetivas e subjetivas. Ela é um instrumento de investigação deste território e de si próprio também. Esta proposta metodológica tem sim a sua função objetiva, é mapear as suas ruas, seus morros, seus relevos, se remete a esse território espacial, mas ele também tem a sua dimensão subjetiva. Ela agrega o subjetivo quando consegue captar o espaço de existência do ser, do fazer de todo dia, do viver, daquela vivência que não é igual em nenhum outro lugar. Ela é característica daquele espaço, daquele bairro, daquele território. Porque ali estão aquelas pessoas e não outras. É o espaço de vivência delas. Então tem um fazer próprio, sim. Tem um viver próprio. E é esta dimensão da cartografia que está povoada por desejos, sonhos, percepções e sensações. Os lugares, os acontecimentos, eles atravessam a vida das pessoas e as afetam com diferentes graus de intensidade, produzindo mudanças no seu modo de ser, de ver, de viver, o que gera aprendizagens e sensações como encorajamento, conforto, medo, frustrações, potência ou impotência. Vamos ver. Que estratégias são essas que serão capazes de organizar tudo o que foi coletado, todas as informações coletadas, lembra? Naquelas 35 formas de trabalhar a cartografia no território. Organizar tudo e dar sentido e provocar aprendizagens reais sobre si e sobre esse território. Ou seja, conhecer o eu no meu espaço de vivência. Vamos lá!
Lembra que eu falei? São 20 estratégias para você poder organizar tudo que você coletou no território, todas as informações que foram investigadas, que foram conseguidas por meio do trabalho e da investigação das crianças e adolescentes. Primeiro, debates a respeito daquilo que foi coletado. Debates ou fóruns. Pode ser somente entre eles, entre as crianças e os adolescentes, organizado por eles. Lembra que o protagonismo é deles. O educador, o professor, ele vai fazer o papel de mediar e de dar condições de realização. Você pode fazer debates ou fóruns entre eles e num caminhar um pouquinho para frente pode ser feito deles para as famílias ou com as famílias. O ideal é que sempre que exista a possibilidade de trazer esta família para fazer parte do processo, é bem melhor. Nem sempre dá, mas as oportunidades que surgirem vale muito a pena. 2. Confecção de gráficos estatísticos. Aí você vai precisar de algumas ferramentas. Você pode fazer manual? Pode. Pode utilizar de recursos digitais? Melhor ainda, que eles vão gostar. 3. Pinturas. Transformar o que foi coletado numa grande pintura. Pode ser no muro, ou não, pode ser num tecido, pode ser grande o tecido, ou pode ser de forma individual. 4. Esculturas. Escultura. Você está falando de argila, André? É uma possibilidade também, mas não estou falando só disso, né? Vamos sair do cubo, vamos nos expandir. Eu posso usar diversos materiais para compor essa escultura. Vai que de repente as crianças, os adolescentes fizeram uma investigação sobre os catadores de papelão do bairro. Como é que eu organizo essa informação? Eu posso fazer uma escultura de papelão. Posso utilizar esse material, posso trazer isso para a escultura. Essa escultura, ela pode ser coletiva? Muito bom, perfeito. O ideal é que seja uma construção coletiva. É sempre melhor que o individual. Dando o exemplo aí da questão dos catadores de papel do bairro, essa escultura poderia ser um catador de papel feito com os papelões, com papelão, em tamanho natural. E pode-se agregar outras coisas, aí é a visão deles, a criatividade deles, né, para construir esta escultura. 5. Fotografias. Hoje em dia tá bem fácil tirar foto, então todo mundo tem um celular. As crianças e adolescentes podem utilizar os celulares, mas você também, como educador, pode ser mais criativo. E além, buscar aprender um pouquinho como é que tirava foto antigamente. Tem aí uns tutoriais bem interessantes na internet, como tirar foto numa lata. Isso ia ser bem legal para eles. Pessoal, uma exposição de fotos da lata, tiradas da lata. 6. Teatro. Olha que maneira incrível de você apresentar os resultados do que foi coletado no território. Eles criarem algum tipo de uma peça que fale sobre o que eles descobriram, sobre as percepções deles sobre o que eles descobriram. Incrível. E ainda apresentar para a comunidade, para as famílias. 7. Construir jogos. Esses jogos podem tanto ser um tabuleiro, a imaginação flui, mas você também pode construir jogos, games, né, digital. Hoje em dia tá fácil. E a gente pensa que é uma coisa muito difícil, às vezes eles mesmos sabem como fazer. Mas é claro que você, como professor, como educador, vai investigar e pode trazer alguma ferramenta que os auxilie a fazer isso. André, você está dizendo tipo jogo da memória? Sim, jogo da memória é batido? É. Se é ali no manual, aquela coisa é batido, mas de repente você consegue fazer isso digitalmente. Eles conseguem, com auxílio. Infinitas possibilidades existem dentro deste tema jogos. 8. Cinema. Um celular, assim como tira foto, também filma. Cria um roteiro, vocês vão explicar, obviamente, como se cria um roteiro. Explica como é que é, ou eles pesquisam como criar roteiro. É até melhor, na verdade. Você vai, dentro do seu planejamento, você inclui esse processo deles terem que pesquisar como criar um roteiro para o cinema, roteirinho básico, e posteriormente vão gravando as cenas. E depois tem edição.
Como é que faz edição? Olha só a quantidade de aprendizagem que eles vão ter neste processo. 9. Utilizar grafite. Procure alguém da própria comunidade que tenha esta habilidade para ajudá-los a organizar o que eles descobriram, o que eles coletaram no território e transformar isso num grafite. E essa pessoa da comunidade pode auxiliá-los a como pôr isso em prática, como fazê-lo, que também pode ser no muro, pode ser num tecido um pouco mais grosso, pode também, fica lindo. 10. Utilize batalhas de poesia ou de dança. Eles também vão amar. Dentro daquilo que foi coletado, daquilo que foi pesquisado, transformar em poesia, transformar em dança, numa coreografia. 11. Criar músicas ou paródias. O ideal é que seja bem original, que eles criem tudo. As batidas. Hoje em dia está muito fácil isso também na internet, você conseguir mixar, colocar sons. 12. Criar um diário de bordo destas pesquisas, desta pesquisa, de uma delas específica. Enquanto uns vão realizando a pesquisa, outros vão fazendo, ficam responsáveis por esse diário de bordo. Ou seja, seria um making off de tudo. 13. Construir um livro sobre o que foi coletado. Divide a turma. Cada um fica responsável por um capítulo. 14. Desenhos. 15. Construção de painéis utilizando colagem. Revista, jornal e outros materiais fáceis, de fácil acesso, e que esse painel represente tudo aquilo que foi pesquisado no território. 16. Realizar mapas mentais. 17. Gravar um programa de rádio ou os podcasts, pode ser, que hoje em dia tá na moda, certo? Utilizar dos podcasts para poder disseminar o que foi descoberto, disseminar as informações coletadas do território sobre determinado tema. 18. Começar um canal na internet. Um canal que fale do bairro, dos seus pontos positivos, dos seus pontos negativos. Um canal que dê informações sobre os acontecimentos positivos do bairro ou sobre suas necessidades. 19. Realização de intervenções no território, de intervenções reais para a mudança de determinados aspectos desse território, deste bairro, de uma rua, de uma escadaria, de um ponto específico, de uma praça descuidada. Depende do que foi coletado, das informações que você pesquisou. Você pode utilizar dessa ferramenta. Pode utilizar de mutirões para realizar essas atividades no território, utilizar as famílias. Você pode fazer renovação de espaços comunitários, de passagens, como eu disse, uma escadaria. Você pode fazer intervenções artísticas em determinados espaços, levar ali o teatro, levar as suas esculturas, fazer uma exposição de arte na rua, chamar para participar os artistas desta comunidade, que não sejam só as crianças e os adolescentes, chamar outros da comunidade para participar. Se engajar e fazer que essas crianças e adolescentes se engajem em campanhas diversas que sejam de assunto coletivo. Fazer com que as crianças e os adolescentes, nessas intervenções, se engajem em assuntos que sejam de interesses do coletivo, campanhas de interesse coletivo. A campanha no território para não jogar óleo no ralo, na pia da cozinha. Uma campanha para alertar e para avisar os moradores o dia que pode passar o cata-bagulho, para você não colocar resto de cama, de sofá na calçada e chover e levar para o rio. 20. Construção de maquetes, que podem ser aquelas tradicionais, reais, que todo mundo conhece, ou melhorando, deixando mais moderno, elas podem ser feitas no computador, de forma 3D. Ai, André, mas isso é muito difícil. É fácil. Não é sair do nada, mas nada que uma pesquisa rápida de um tutorial de um programa, que existem vários na internet, de um programa que ensine a fazer uma maquete.
né? Você como educador, como professor, você faz o básico, descobre qual que é, como é que realiza. Na verdade, você não precisa dar conta de tudo. Você precisa saber 1 ou 2 programas que podem fazer este trabalho e, lembre-se, auxiliar. Porque, na verdade, a grande descoberta pode ser deles também. Eles podem trazer, eles só podem saber disso. Mas caso não saiba, você tem que dar um start, você tem que auxiliar. Falar, olha, existe programa tal, é só seguir as instruções, o passo a passo de como iniciar. Disso tudo que eu falei hoje, boa parte você como educador e como professor não deve ter conhecimento. Ah, não entendo nada de teatro. Precisa ser professor de teatro? Não. Será mesmo que você precisa ser um ator ou uma atriz para poder ensinar teatro para as crianças? Se você for, excelente. Maravilhoso, vai ser tudo mais fácil. Mas se não for, dá também. Um pouquinho de esforço, um pouquinho de pesquisa vai. Você precisa ser fotógrafo de excelência para ensinar para as crianças? Não, não precisa. Você não precisa ser um expert. Se você conseguir trazer um profissional nessa área, melhor ainda. Mas se não, dá para você se virar. Você consegue se virar. O que não resolve é ficar falando, é muito difícil fazer isso, é muito difícil. Ah, vai dar um trabalho. Dá muito trabalho. Educar dá trabalho. Fazer uma aula ficar interessante dá trabalho. Obter engajamento das suas crianças, dos seus alunos, dos seus adolescentes, dá trabalho. Se coloque no lugar deles. Você é ávido por novidade, você fica enlouquecido quando tem alguma coisa. Olha que interessante, que legal isso. Nossa, aprendi que nem vi o tempo passar. Este é o pensamento que você tem que ter ao preparar as suas aulas, as suas atividades. Será que eu ia gostar de fazer isto? Ou eu estou fazendo mais do mesmo? Ou eu estou fazendo o que todo mundo faz aí, por aí? No próximo vídeo nós vamos trazer os recursos tecnológicos que vão fazer suas atividades se tornarem mais interessantes e interativas. Não percam! Saia do cubo, se expanda, seja um revolucionário da educação.